Prezados irmãos e irmãs em Cristo e em Maria, a minha saudação fraterna de paz e alegria. Desejando uma semana de bênçãos, uma semana de graças, uma semana de realizações com bastante saúde, prosperidade, harmonia, comunhão e unidade uns com os outros e com a vida. Caros irmãos e irmãs, é do conhecimento de todos que todo ser humano, na mulher aos 40, no homem aos 50, 60, a famosa crise existencial. Por que vivo? Para que vivo? Por que estou nesse mundo? Quais os objetivos da minha vida? E essa crise existencial acaba por atingir também o campo da fé, sobretudo da prática religiosa. E é necessário que nós nos preparemos para ela. É necessário que nós tenhamos uma visão exata do que é a crise existencial. A crise existencial, outra coisa não é do que o questionamento da validade de todas as coisas, pessoas e situações. O questionamento do significado dos nossos atos e dos atos dos outros. O porquê da religião, porquê dos credos, porquê dos dogmas, o porquê das práticas religiosas, o porquê dos atos litúrgicos, o porquê mesmo da palavra de Deus, a sua validade, o seu significado. Sobretudo quando, nesse período, a pessoa está envolta em escândalos morais na igreja, decepções com sacerdotes religiosos, bispos, leigos, movimentos. Sobretudo quando nesse período da crise existencial, nós vemos, o desfecho de realidades desagradáveis dentro da própria igreja. Quem de nós não é testemunha de escândalos entre os sacerdotes, religiosos, leigos, consagrados, comunidades, grupos, movimentos? Quando a pessoa está passando por esta crise existencial, que também não tem nada a ver com tibieza, não tem nada a ver com aridez, com noite escura, é preciso que a gente saiba que ela passa. É preciso que a gente saiba que ela tem um fim. Mas também ela depende do conteúdo adquirido, do conteúdo já existente dentro de si. Tem pessoas que param e ficam nela. E muitos desistem da igreja, do cristianismo católico, da vida religiosa, da vida sacerdotal. Podemos observar grande parte dos ex-padres, ex-freiras, ex-seminaristas, ex-católicos, eles deixaram a igreja no momento da crise de fé, da crise existencial. É natural, meus irmãos e irmãs, que um belo dia não faça sentido para nós a missa, não faça sentido para nós a Bíblia, que nós tenhamos prazer em ler outras coisas que não a palavra de Deus. É natural que haja um momento que não queiramos rezar, porque isso faz parte, das ondulações do nosso eu, do alto e baixo da nossa condição humana, não é nem da condição de pecador, não. Porque se nós formos olhar pela condição de pecador, nem para a missa nós vamos. É natural que em algum momento nos choque o comportamento de um bispo, de um arcebispo, de um sacerdote, de uma madre superiora, de uma monja de clausura, e nós venhamos a pensar, se Deus existisse, essa pessoa não faria isso. Se Jesus existisse, esse sacerdote não teria esse procedimento. Se a igreja fosse realmente fundada por Jesus, ela não faria isso com esse ser humano que ela está excluindo, maltratando, anarquizando, matando a sua moral. Então, nós temos que ter um cuidado. A crise existencial virá mais cedo ou mais tarde para todos. E pode haver uma ruptura com a fé. Eu estou falando isso aqui, talvez você já está passando por isso. Não vê mais sentido ir na missa, não vê mais sentido estar na paróquia onde está, não vê mais sentido nos cursos, nas catequeses, nos encontros, nas assembleias pastorais, na vida religiosa, nos votos que fez, no hábito que usa, na regra que tenta seguir.
queria dizer a você que essa crise chega para todos. Essa semana o Papa Francisco foi questionado de onde vem a sua força, na idade que está, octogenário, com os problemas respiratórios que tem e agora as cirurgias que fez. E o Papa disse: a minha força vem da minha vida de comunhão diária com Deus. E é uma resposta que dá um elenco de reflexão profunda. É uma resposta que produz, digamos assim, um índice imenso de questionamentos louváveis. A minha vida diária de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Se nós não temos isso, quando a crise vier, ela vai nos derrubar. Nós não somos uma coluna inexpugnável. Nós não somos como as muralhas de Jerusalém, porque as de Jericó caíram. Vai chegar um momento, meu irmão, minha irmã, que a dúvida vai bater. E não é uma dúvida do tipo, sou católico ou sou evangélico. Não é uma dúvida doutrinal. A dúvida doutrinal vem depois. A dúvida existencial. O que é que eu estou fazendo como sacerdote? O que foi que eu vim fazer na vida religiosa? O que eu fiz da minha vida? Sobretudo quando uma religiosa é transferida para uma casa da congregação que ela detesta, que ela conhece como funciona aquela casa. De repente um seminarista está para chegar no diaconato. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E o que será a minha vida quando eu for ordenado? De repente um leigo, uma leiga, eu estou minha vida inteira, meu casamento todo no encontro de casais, nas equipes de Nossa Senhora, no movimento familiar cristão. O que foi que isso me trouxe? De repente uma pessoa faz parte de uma comunidade carismática. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a seriedade, a validade desse dom de línguas, desse dom de profecia, desse dom de cura? Nunca ninguém vem para a comunidade para a pessoa dizer se você está bem, você está ótimo. É igual o cartomante, né? Toda vez que você vai na cartomante, você tem algum problema, porque senão ela não recebe o dinheiro dela. Chega uma hora que você se cansa do trabalho na catequese, com jovens, com crianças, você não vê fruto, porque depois que esses meninos recebem o sacramento, caem na vida, na droga, na promiscuidade, não é? No liberalismo moral. Você se pergunta, meu Deus, eu plantei em que terreno? Aí a gente lembra aquela parábola de Jesus, né? As sementes foram cair no caminho, umas caíram em terra seca, pedregulho, as aves do céu vieram e comeram, caiu entre espinhos. De repente é natural que você esteja em plena Santa Missa e se pergunte: Cristo está realmente neste pão e vinho, neste sacerdote que eu conheço a vida? E aí, meu irmão, eu quero dizer que a nossa fé deve sobrepujar tudo isso. A nossa fé é convidada a ter bases para passar por tudo isso. A nossa espiritualidade, a nossa experiência de Deus tem que ser tal que quando essas dúvidas, questionamentos chegarem, nós tenhamos pelo menos uma resistência interior, já que não vamos ter uma resistência emocional. Eu quero dizer a você, sem lhe assombrar, nem preciso, penso que estou falando para pessoas adultas, né? A crise existencial na fé vai chegar. Se você já não estiver passando, eu sinto que muitas pessoas que vão ouvir esse áudio já estão passando pela crise existencial na fé e da fé. Não tem nada a ver com a noite escura. O que São João da Cruz escreveu é uma coisa que aconteceu com ele, não serve para nós, a não ser para estudo. Mas a noite escura não acontece com ninguém. É uma coisa que o santo passou, como as coisas de Santa Teresa, as moradas. Era uma coisa dela. Não serve para você, não serve para mim. Eu estou na 4ª morada, eu estou na 6ª morada. Não se iluda, isso não acontece. Isso é uma experiência da santa, com todo o mérito de Teresa. Mas é uma coisa que ela queria deixar escrito, que ela passava, né? Mas a crise existencial não é noite escura, não é noite ativa nem passiva. É, de repente, um estado que fragiliza os conceitos mais afirmados que nós tínhamos. Pensávamos que nunca íamos duvidar de um dogma católico.
pensávamos que nunca iríamos entrar em crise com um postulado próprio da igreja, com um pronunciamento da igreja, com uma vertente da igreja, e agora estamos dentro dela. Eu trabalho muito com pessoas assim. Eu ministro um curso, Catolicismo em Foco, para pessoas adultas, né? E nesse curso, acontece uma vez por mês, eu trabalho com pessoas que têm uma certa base, uma certa formação, justamente para elencar essas situações de crise na fé, de desacordo intelectual, de desacordo mental, espiritual com a doutrina da igreja e com os procedimentos dela e com os escândalos que acontecem nela. Não são escândalos da igreja, mas escândalos na igreja. Ontem eu escutava um pastor evangélico dizendo que os escravos vieram para o Brasil a mando da igreja. A igreja era a grande responsável pela escravidão dos negros. E eu entrei em contato com a página desse pastor e eu chamei ele de, no mínimo, irresponsável. Dizer que a igreja católica era quem bancava toda a escravidão dos negros. Então, quando uma pessoa está em crise, escuta um pastor infeliz desse, um filho de Lutero, um falso profeta desse, falando isso, absolve, porque é um reverendo da igreja presbiteriana idoso, barbudo. Então você pensa que um homem daquele é um intelectual, aquele homem é um homem de muito conhecimento adquirido, não é? É uma Barça. No entanto, é um pilantra, né? Um grande pilantra dizendo que a igreja católica foi quem criou a escravidão, porque disse que o negro não tinha alma. Então, se você está na crise de fé, você adere a isso, aí sim, aí vira um dogma. Você acredita nisso. Esse mesmo pastor dizia que o nazismo foi mantido pela igreja católica na Alemanha. E aí como é que fica Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein? Não é? Como é que fica aí todos os santos e beatos do martírio nazista? Então a igreja patrocinava o nazismo, a igreja patrocinava Hitler. Podemos até falar do silêncio da igreja durante o nazismo, mas dizer que a igreja patrocinou? Então é preciso que a pessoa que está em crise de fé, ela vai aderir isso aí em gênero, número e grau. Ela vai sorver, ela vai beber essa informação sem questionar. Então hoje eu quero falar para você. Mais uma vez eu digo, eu creio que estou falando para adultos. É necessário preparar lenha para a fogueira, porque a escuridão virá. A crise existencial virá. A indefinição religiosa virá. O momento em que nós vamos apelar para razões mais profundas, porque cremos, chegará. A falta de sentido para a liturgia vai nos visitar. Quem disser que não, é porque não passou por isso ainda e desconhece estes elementos que constituem o estudo da fé e da própria pessoa que crê. Tem muitos católicos, meus irmãos, que atualmente creem em algumas coisas dos dogmas. E aí não são católicos, né? Ontem eu estava vendo um padre na internet dizendo que ele é sédio-vacantista, né? Então ele não aceita o Papa Francisco como seu Papa. Aqui em Fortaleza tem um instituto que diz abertamente que o seu Papa é Bento XVI, tendo Bento XVI já falecido. Então não adianta, né? Então fica a nossa reflexão, fica a nossa oração e fica o nosso cuidado para quando chegar a crise existencial na fé, a crise existencial da fé. Vai chegar. Não é praga, não é maldição. É observação da realidade, são estudos feitos e pessoas atendidas. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia, da paróquia de Nossa Senhora das Graças, em Otávio, em Vila Manuel Sátiro, e da Casa Mãe, na Aerolândia. Abençoado dia.